Volume 6. Capítulo 112. No momento do Deri. Depois que libertou todos os demi-humanos, eles começaram a explorar o dirigível para satisfazer suas curiosidades. De volta à ponte, Hajime estava ouvindo a história de Paul e seu grupo. Entendo, os demônios atacaram ambos o Império e o Mar de Árvores. Afirmativo. Apesar de não sabermos os detalhes do Império, o Mar de Árvores foi invadido por um enorme grupo de poderosos demônios. Teria sido muito perigoso se não fosse por nossas armadilhas previamente preparadas. De acordo com Paul, os demônios também levaram um exército de guerreiros para o Mar de Árvores. O Mar de Árvores Altina era um alvo natural, já que o grupo de Freyd tinha o objetivo de obter mais magias da Era dos Deuses. Os demônios iriam atacar, afinal, esse local era conhecido por todos como um dos grandes calabouços. Naturalmente, os soldados de Faeia Belga não poderiam permitir que os forasteiros passeassem como se fossem bem-vindos, então os demi-humanos reuniram suas maiores forças para confrontar os inimigos. Eles acreditavam que possuíam a vantagem devido à névoa densa, mas suas expectativas foram traídas com facilidade e eles logo entraram em confusão. Além dos demônios, as feras mágicas que os acompanhavam mostraram todos os seus poderes no Mar de Árvores. Embora os monstros não fossem do tipo inseto, eles pavimentaram seu caminho, derrotando e tomando as vidas de muitos soldados de Faeia Belga um após o outro com o uso de suas mágicas peculiares. Os demônios pararam e perguntaram aos demi-humanos derrotados, de forma parecida com o que fez Hajime, onde fica a entrada para o grande calabouço. Contudo, eles não poderiam apenas dar a informação com obediência a seus inimigos, eles não sabiam quando os demônios começariam a avançar contra Faeia Belga para fazer a mesma pergunta para outros demi-humanos, então eles logo enviaram alguém de volta à cidade. A conferência foi reunida depressa e uma decisão foi tomada. As feras mágicas eram fortes demais para se enfrentar, então eles decidiram dar a informação. Com o objetivo de evitar um desastre, como foi no caso de Hajime. O calabouço em si iria cuidar de todos que não eram dignos. Contudo, mesmo que eles fizessem as mesmas perguntas que o sinergista, os demônios tinham um senso de valores diferente em relação aos demi-humanos. Não, os demônios não repetiram as ações de Hajime, pois eles carregavam um enorme senso de discriminação e ódio contra os demi-humanos. Eles acreditavam que o mundo pertencia à sua raça, e essas feras que foram abandonadas por Deus eram a humilhação máxima e eram absolutamente intoleráveis. Suas expressões eram as mesmas de loucos com absoluta confiança em seu próprio Deus. E assim, os demônios mostraram suas presas para Faeia Belga. Eles decidiram caçar os demi-humanos antes de irem para o calabouço. Os soldados de Faeia Belga lutaram com desespero. Entretanto, o exército de monstros desconhecidos era forte demais e não teve problemas no Mar de Árvores, as chances de vitória dos defensores era baixa. Do jeito que as coisas estavam, cedo ou tarde, eles seriam derrotados. Um soldado da tribo dos Homens-Urso reconheceu isto e procurou por uma chance para escapar de Faeia Belga. Seu propósito não era fugir. Seu propósito era implorar por ajuda. Seu nome era Jim Banton. Ele era o ancião que atacou Hajime com raiva e foi ferido gravemente no processo. Esse era o homem que guardava um profundo ressentimento contra a tribo Aulia I. Agora, Jim, sem qualquer vergonha nem reputação, seguiu em frente para se curvar perante a tribo Aulia, que foi banida de Faeia Belga. Ele correu pelo Mar de Árvores, seu corpo estava coberto de ferimentos. Quando o Homem-Urso por fim chegou na nova vila dos Homens-Coelho, ele se prostrou no chão várias vezes. Ele os pediu com sinceridade. Eu preciso de sua ajuda, por favor, me empreste seu poder. O líder da tribo Aulia, Khan, partiu para responder ao pedido dele. O motivo não era salvar Faeia Belga. É claro que sua própria espécie, os Homens-Coelhos, ainda estavam em Faeia Belga, mas esse também não era o motivo. Acima de tudo, a coisa que Khan não poderia perdoar era o fato que o propósito dos demônios era o grande calabouço. Emergência. Se os demônios fizessem algo estranho com o calabouço. Quando o chefe deles, Hajime, voltasse mais tarde, ele não seria capaz de olhar o garoto nos olhos se os inimigos fizessem alguma coisa. Como um subordinado de Hajime, não podemos permitir que o desejo do chefe seja obstruído. Para termos uma reunião feliz onde poderemos com orgulho inflar nossos peitos, não temos outra escolha além de agir.
caso contrário, não temos as qualificações para chamar Hajime de chefe. Ele disse. Apesar de Hajime realmente não se importar com esse tipo de coisa, e era o orgulho dos Aulia que estava em jogo. Como resultado, a tribo Aulia, ao invés de responder ao pedido de Jin, quem se atreve a colocar suas mãos em algo que pertence ao chefe, se eles querem lutar, devemos oferecer a eles uma luta. Com isso em suas mentes, os homens coelho decidiram participar. As palavras de Jin mais tarde foram as seguintes. Os Aulia estavam mesmo assustadores naquele momento. Apesar de eles estarem em um frenesi como da última vez, seus lábios estavam tremendo e abrindo abruptamente, e eles estavam rindo. Eu não fui mais capaz de dormir bem a partir daquele dia. Os lábios dos coelhos apareciam em meus sonhos, meu pescoço, e e chega. Minha angústia não desaparece. Onde está meu remédio? Assim que os Aulia entraram na guerra, eles decidiram primeiro se livrar de todas as feras mágicas ao redor de Faia Belga. O prédio deles era criar estratégias ao confirmar os movimentos dos monstros e suas magias estranhas. Apesar da tribo Aulia ficar mais forte, isso se devia ao uso de suas capacidades raciais ao máximo, junto com a mentalidade de não fugir de lutas. Na realidade, seus atributos não aumentaram. Dessa forma, eles não atacariam um novo tipo de fera mágica que nunca enfrentaram antes sem um planejamento. O outro grupo era um adversário formidável, assim, determinação era necessária, preparação para ataques furtivos, ataques surpresa, mentiras e enganações, e eles fizeram tudo para reunir informações. E quando o tabuleiro foi preparado, todos tomaram a ofensiva ao mesmo tempo. Mesmo que a densa neblina não fosse efetiva, as feras mágicas foram habilmente mortas pelas técnicas originais dos Homens Coelho. Dessa forma, os demônios começaram a notar que seus monstros estavam desaparecendo, e eles então ordenaram um rápido reagrupamento. Os Aulia, que não poderiam derrotar os demônios em uma luta direta, foram usados como iscas. Instruções foram dadas para armadilhas serem preparadas ao redor da nova vila. Assim, guiar os inimigos foi simples. De qualquer forma, sendo provocados com tanta facilidade, o sangue dos demônios choveu e cabeças rolaram pelo chão. Eles então apareceram e bufaram, e isso foi o suficiente. Após acabarem com os demônios, os Aulia também sofreram perdas. Contudo, a atual situação ainda não tinha terminado. Apesar de Faia Belga ser salva pelos Aulia, a quantidade de dano colateral foi enorme. Não havia espaço para proteger o mar de árvores com todos os cuidados médicos e funerais que foram necessários. Com isso, uma abertura foi criada e os soldados do Império invadiram o mar de árvores. O propósito deles era raptar demi-humanos. Depois que a batalha terminou, os Aulia voltaram para sua vila e demoraram para notar isso. Como resultado, não houve resistência contra os sequestros. Quando Khan notou a situação, ele raptou e questionou um soldado imperial, aparentemente, o Império sofreu com o ataque das feras mágicas, foi decidido que eles precisavam garantir mão de obra para os reparos, em outras palavras, os demi-humanos. Essa parecia ser a razão para a invasão ao Mar de Árvores. Khan rapidamente correu para as outras vilas dos Homens Coelhos, mas ele estava atrasado, a maioria das mulheres e crianças já tinha sido sequestrada. Estava claro que os Homens Coelhos sem poder foram raptados com o objetivo de ajudar com a reconstrução do Império. O propósito deles era serem usados para satisfazer o povo do Império após receberem esse ataque. Como esperado, a tribo Aulia não poderia ignorar os companheiros de sua própria espécie, a maioria das forças foi deixada para proteger o Mar de Árvores, que um pequeno grupo perseguiu a carruagem de transporte dos soldados do Império, que seguiam na direção da capital imperial. No entanto, a comunicação com Khan foi subitamente suspensa após eles chegarem à capital do Império. Ninguém apareceu no local de encontro que foi agendado com antecedência. As pessoas restantes no Mar de Árvores ficaram agitadas e decidiram enviar batedores para o Império. O resultado, o grupo de Khan, que invadiu a capital imperial, nunca retornou. Depois disso, com o objetivo de invadir a capital do Império para descobrir o estado de Khan, o grupo de Pau estava buscando informação sobre a segurança na capital, quando eles notaram que havia um vagão de transporte com uma enorme quantidade de demi-humanos partindo para outra cidade. O grupo de Pau então parou a missão de coleta de informação e seguiu para o resgate de seus companheiros.
Contudo, chefe, por acaso outros locais também foram atacados pelos demônios? Ah, eles estavam bem ativos atrás das cenas em vários locais. Bom, por sorte eu estava por perto e eles foram derrotados. Se você pensasse sobre isso, Hajime poderia ser considerado uma praga para os demônios. Isto se devia por ele na verdade não ter nenhuma hostilidade contra eles como raça, ele apenas acabava encontrando eles em momentos ruins, então ele acabava os surrando para que saíssem de seu caminho e não o atrapalhassem. Bom, eu meio que entendi o que está acontecendo. Em primeiro lugar, você precisa de mais informação sobre Kan, que está na capital imperial? Afirmativo. E, apesar de sentir muito chefe, eu entendo. Nós vamos passar por lá de qualquer modo. As pessoas que foram capturadas, eu vou enviá-los de volta para o Mar de Árvores. Obrigado. Paul e seu grupo se curvaram juntos. Apesar de Shia resmungar um pouco, nada foi dito. Hajime notou isso e sabia o que ela queria dizer, mas ele esperou que a garota mesma dissesse. No fim, nada foi dito. Por fim, o sinergista recebeu uma mensagem das forças restantes do Mar de Árvores, então deixou Liliana e o grupo de Paul um pouco distantes da capital do Império. Assim, seu grupo seguiu o caminho a toda velocidade na direção do Mar de Árvores Altina. Mais uma vez, Hajime colocou os pés no Mar de Árvores Altina e foi recebido pela densa névoa que bloqueava toda a luz. Mesmo assim, se não houvesse demi-humanos para mostrar o caminho, pessoas abaixo do nível inumano de Hajime acabariam tomados pela loucura. Enquanto o rapaz liderava o grupo, com o objetivo de não se separar, ele colocou os demi-humanos ao redor deles para cercá-los. Por algum motivo, Arutena estava caminhando especialmente perto de Hajime, ele decidiu ignorar isso e continuou avançando. Shia, que estava por perto, estava com o rosto preocupado, de repente, suas orelhas reagiram com um pico. Ela ergueu seu rosto, então começou a encarar o que estava à frente. Hajime-san, há um grupo armado adiante. Os demi-humanos ao redor voltaram um olhar de surpresa para Shia devido às suas palavras. Até os homens coelhos sequestrados estavam surpresos por Shia ser capaz de perceber algo que eles não puderam. Como se para confirmar as palavras da garota, um grupo de demi-humanos com orelhas de tigre apareceu da névoa com armas. O grupo armado tinha olhos ferozes e encarou o grupo de humanos, então eles sentiram que havia um enorme grupo de demi-humanos entre eles, assim decidiram não atacar. Entre eles, os olhos do Homem-Tigre, que parecia ser o líder, pararam em Hajime. Seus olhos se arregalaram com o espanto. Você, daquela vez. Hajime também se lembrou da aparência do Homem-Tigre. Seu nome era Gil, ele era o comandante da força de segurança que confrontou Hajime na primeira vez que o rapaz visitou o Mar de Árvores. Aparentemente, ele sobreviveu à invasão e estava patrulhando de novo. O que diabos você quer desta vez? E essa é, Arutena. Você está bem? Ah, sim. Essas pessoas e a tribo Aulia me ajudaram. Gil tentou perguntar o propósito de Hajime com uma voz selvagem, mas Arutena, que estava ao lado do garoto, notou e se mostrou. Com as palavras da elfa, um profundo suspiro de alívio e surpresa foi ouvido. Isso é bom. Alfrerik-sama está muito triste. Depressa, por favor, mostre a ele sua aparência energética. Garoto. Você, por qual motivo você ajudou a nós, demi-humanos? Embora isso não combine com você, que é arrogante e presunçoso, e bom, você tem meus agradecimentos. Não há uma razão específica. Foi apenas uma coincidência. Pelo clima de encontro com um conhecido, o grupo de Shizuku estava com expressões de dúvida. Shia então explicou o que tinha acontecido com discrição, e também como ela se apaixonou por Hajime, e os rostos dos estudantes mostraram consentimento. Muito bem, há alguém da tribo Aulia destacado em Faia Belga? Ou alguém que saiba onde a atual vila deles está localizada? Mu. Se é sobre o pessoal da tribo Aulia, há alguns deles em Faia Belga. Embora você já deva ter ouvido, houve uma invasão, então muitos estão vivendo em Faia Belga. Isso é bom. Bem, vamos logo para lá. Hajime disse isso e resumiu sua viagem com pressa.
Com um rosto mais uma vez impressionado, como de costume, parecia que a atitude do garoto não tinha mudado. Gil ordenou que suas tropas preparassem suas armas para guiá-los. Não havia nenhum sentimento de hostilidade como da primeira vez, isso se devia ao fato de eles terem sido salvos pela tribo Aulia, que foi treinada por Hajime, ou isso aconteceu porque havia um número maior de pessoas desta vez e os demi-humanos estavam mais maduros e guiaram os humanos, já que era conveniente que eles fizessem isso sem se envolverem em nenhum problema. Pelo menos chegamos a Faia Belga, apesar de ela ter mudado muito. Em primeiro lugar, o enorme portão solene foi derrubado, os resquícios ainda precisavam ser limpos. E a capital do Mar de Árvores, que encantou Hajime com sua fantástica e linda natureza, foi completamente destruída com destroços espalhados em vários locais, os corredores aéreos e os canais feitos de troncos de árvores estavam quebrados em vários locais. Isto é horrível. Alguém murmurou. Hajime também concordava. A brisa fria que vinha da escuridão e a própria Faia Belga continham uma aura sombria. Assim, pessoas que passavam e viam Arutena ficavam com expressões rígidas, e isso era inacreditável. Em seguida, elas explodiram em aplausos e correram até eles. Os demi-humanos enfim notaram que havia um grupo de humanos ao lado de seus compatriotas. Quando eles ouviram como Arutena foi ajudada por eles, suas expressões ainda ficaram rígidas, mas assim que eles se abraçaram expondo suas alegrias, sua desconfiança desapareceu. Das pessoas raptadas, houve muitos que correram a toda velocidade na direção de suas casas, mas só após se curvarem para Hajime. O círculo que envolvia o sinergista começou a crescer, e, quando eles notaram, seus arredores foram completamente tomados pelo povo de Faia Belga. Após um tempo, a multidão começou a abrir um caminho. Do outro lado, estava Alfreric Piste, a pessoa mais importante de Faia Belga. Avô. Oh, Arutena. Estou feliz por você estar bem. Arutena correu a toda enquanto lágrimas escorriam de seus olhos e pulou no peito de seu avô. Com a reunião dos dois familiares que pensaram que nunca seriam capazes de se verem de novo, muitos foram movidos às lágrimas. Após se abraçarem por um tempo, Alfreric se separou de sua neta e, com gentileza, acariciou sua cabeça, então seu olhar se voltou para Hajime. Um sorriso sem graça apareceu em seu rosto. Essa se tornou uma reunião surpreendente. Hajime Nagumo. Com certeza, eu não pensei que minha neta seria salva. Deixando de lado nossa relação anterior, nós sinceramente expressamos nossa gratidão. Obrigado. Eu apenas os trouxe até aqui. Se você deseja agradecer alguém, então agradeça aos Aulia. Eu ouvi que há pessoas da tribo Aulia aqui, deixe-me falar com eles. Sim, mas foi você quem mudou a tribo Aulia. Tudo que vai, volta, você não apenas salvou minha neta, mas todos nós. Isso é um fato. Sua gentileza é muito mais do que merecemos e nunca seremos capazes de pagá-la, porém, ao menos aceite nossa gratidão. Hajime, com as palavras de Alfreric, apenas encolheu seus ombros relutantemente e coçou sua bochecha por estar um pouco constrangido. Yui, Shia, Tio e Kaori estavam felizes por ver a cena reconfortante. E o homem que se aventurou no calabouço com o objetivo de treinar e salvar a raça humana, com o fato de que Hajime estava salvando pessoas ao redor do mundo, uma expressão complexa apareceu no rosto de Kouki. Depois disso, a tribo Aulia escutou sobre a chegada deles e logo se reuniu com o garoto em Faia Belga. Eles receberam permissão para esperar na casa de Alfreric. Seguindo as ordens de Alfreric, os estudantes receberam chá e Arutena corou muito quando sua mão tocou a mão de Hajime enquanto ela o servia. Quando todos terminaram de tomar uma xícara, homens e mulheres da tribo Aulia correram para dentro fazendo barulho. Chefe! Eu não o vejo há muito tempo. Nós esperamos por você. Chefe! Eu estou honrado por finalmente te conhecer, diz o Senhor. Uoi! Novatos. O chefe voltou. Contenha aos outros. Voltem aqui em 30 segundos. Sim, entendido de Arimazu. Com a atitude das forças restantes, Kouki, que já devia estar esperando algo parecido com a reação do grupo de pau, ficou completamente surpreso. Ele cuspiu seu chá. Enquanto todos estavam se limpando, eles notaram que vários homens coelho estavam se alinhando.
De pé, com as colunas eretas e imóveis com os calcanhares juntos, era a imagem de uma deslumbrante continência. Apesar de haver muitos que não conheciam Hajime, o comportamento e discurso deles pareciam ter sido adquiridos voluntariamente, e suas forças foram expandidas. Sim, faz muito tempo. Como há outras pessoas aqui, vamos parar com a continência. Senhor, sim senhor. Com uma ovação para o chefe que podia ser ouvida através do mar de árvores, a tribo Aulia parecia estar muito satisfeita. Para a ovação genuína que eles experimentaram pela primeira vez, nós também iremos, e os homens coelho que não faziam parte dos Aulia foram preenchidos com expectativa. Com toda certeza, após Hajime deixar o mar de árvores, a voz irritada do sargento Artman podia ser ouvida ressoando pela floresta. Eu me encontrei com o grupo de pau e entendi o que está acontecendo. Vocês parecem ter desempenhado um papel importante. Vocês fizeram um grande trabalho ao repelir o inimigo. Sim, somos gratos de Arimazu. A última resposta foi dita cheia de emoção e vozes chorosas. Hajime então passou a informação do grupo de pau para os Aulia que tremiam de emoção. Em outras palavras, descobrindo que o grupo de Khan invadiu o castelo imperial, eles também iriam invadi-lo. E havia um pedido de ajuda. De fato, a mensagem de Obaltoferd da morte certa foi com certeza recebida. Nós expressamos nossa gratidão, chefe. A propósito, e qual é o seu segundo nome? Eu. Fu, é claro. Como um relâmpago caindo, como uma trovoada imprevisível atingindo seus inimigos, eu sou o Yorunikuzu, a lâmina do trovão. Diz o Uu. Então é isso. Parecia que já era tarde demais para a tribo Aulia. Eles já estavam todos infectados. Eu me arrependo por não ter impedido isso após o Baltoferd da morte certa. Hajime se recompôs e fez uma pergunta ao Yorunikuzu, a lâmina do trovão. Parece que há integrantes fora da tribo Aulia que foram treinados. Agora, quantos exatamente eles somam? Fique tranquilo. Muitos jovens corajosos de tribos que tinham boas relações com nossa tribo Aulia ouviram rumores e imploraram para serem treinados. Nossa atual força de combate soma 122 soldados. Não apenas Hajime, mas também Yu e Shia estavam surpresas. Se esse era o caso, então eles aumentaram muito seus números. As intenções do sinergista não foram entendidas. Assim, Yorunikuzu, a lâmina do trovão, estava com uma cara de incerteza. Podemos carregar todos eles de uma vez. Yorunikuzu. Reúna todos que querem nos acompanhar até a capital imperial. Eu quero ver todos reunidos aqui. Entendido. Imediatamente. Parecia que o Yorunikuzu, a lâmina do trovão, não entendeu na mesma hora, então ele ficou parado com uma cara de dúvida, mas logo imaginou que isso significava que eles iriam com Hajime para a capital imperial. Ele prestou continência e logo partiu para reunir os outros membros. Hajime voltou com o objetivo de seguir para o grande calabouço. Parecia que o Homem-Coelho não pensava que o estudante iria ajudá-los. Parecia que ele ficou abalado com essas palavras inesperadas. E Io não foi o único que estava surpreso. Shia, que estava ao lado de Hajime, também ficou chocada. Os olhos dela se arregalaram e suas orelhas de coelho se levantaram. Ela encarou o garoto. Hajime-san, o grande calabouço. Você está preocupada com o grupo de Khan, não está? Mais. Hajime acertou em cheio no alvo, assim Shia fechou sua boca. O propósito de Hajime era o grande calabouço, a situação de Khan era irrelevante. Shia foi incapaz de dizer o que ela queria sobre a investigação do paradeiro de seu pai. Entrar na capital imperial seria complicado demais. Além disso, Khan não foi sequestrado, ele avançou por conta própria. No mínimo, isso era responsabilidade dele. Shia também decidiu seguir a decisão que Hajime tomasse. Assim como seu pai tinha seu próprio caminho, Shia tinha o seu. Entretanto, se você soubesse que um membro de sua família estava desaparecido, você naturalmente ficaria preocupado e o procuraria. Graças à ansiedade exibida no rosto de Shia, Yui, Hajime e o resto do grupo entendiam.
Hajime caminhou até o lado da garota, que estava quieta por saber que tempo seria dedicado a essa busca, e colocou suas mãos nas bochechas da garota. F.E. Para a subitação do sinergista, distraída, Xia soltou sua voz com um rosto confuso. Enquanto olhava diretamente nos olhos da garota com persistência, Hajime sorriu e disse: Xia, essa cara preocupada não combina com você. Se você está preocupada com Kan, apenas diga que você está preocupado. Mas. Nada de o mais. Agora, o que você quer fazer? Você sempre diz o que você quer. O que aconteceu com sua impudência de nosso primeiro encontro? Em primeiro lugar, se você não sorrir, eu não serei capaz de conter minha fúria. Hajime-san. Apesar de ser dito de forma mordaz, era óbvio que o rapaz estava preocupado com Xia. Essas foram palavras que a garota coelho ansiava. Ela entendeu e colocou sua mão em cima da mão de Hajime em sua bochecha. Seus olhos começaram a ficar marejados com alegria e amor. Você pode não ter percebido, mas é que, você é importante para mim. Portanto, se anime. Eu não vou hesitar em dar o meu melhor. Hajime-san, eu. Só diga o que você quer dizer. Porque eu definitivamente irei te ouvir. Com um calor gentil sendo transmitido para sua bochecha, para os olhos que a observavam, as palavras de Xia que ela trancou dentro de si mesma começaram a surgir. Eu estou preocupada com o pai de Zuu. Só uma olhada é o suficiente, eu quero ver ele em segurança de Zuu. Sério, se você apenas tivesse dito isso no início. Então, você achou que eu fosse recusar? Vá, eu não quis dizer isso. Hajime-san é mesmo irritante. Apesar de estufar suas bochechas como se estivesse amuada, estrelas cintilaram em seus olhos, suas bochechas foram tingidas de rosa e o rosto de uma mulher que estava olhando para seu namorado apareceu. Para resumir, sentimentos de felicidade estavam transbordando de todo o corpo da garota. Xia, apesar de não ser sua intenção ser reservada com Hajime, devido ao aumento das mulheres que pensavam no garoto, suas rivais, ela inconscientemente se segurou para aumentar sua avaliação pessoal. Tudo foi descartado com as palavras de Hajime, você é importante. Quando esta Xia foi vista, as mulheres reagiram. NNNN. Xia, fofa. E Yui a observava com emoção. Assim como uma irmã mais velha. Esta te pede, esta ficará feliz se você ocasionalmente abusar desta aia. E Tio fez uma declaração que não poderia ser considerada como nada além de pervertida. Haverá uma forma de curar essa séria doença dela? Que inveja há! Bom, eu ficarei feliz se o homem que eu gosto dizer isso para mim. Nanagumo-kun, você é muito direto. Eu mudei minha opinião sobre você. Suzu está chocada. Xia, que inveja, eu também, com Hajime. A ordem das frases foi Kaori, Shizuku, Suzui, por algum motivo, Arutena também. Assim, por fim, Xia notou seus arredores. Seu rosto ficou carmesim e ela se cobriu com ambas as mãos. Entretanto, sua vergonha não poderia conter sua alegria ou suas orelhas de coelho estavam balançando com alegria, até sua cauda estava se movendo de acordo com seu sentimento. Então, Io voltou nesse momento. Parecia que as preparações da tribo Aulia tinham terminado. Foi excessivamente rápido. Alfreric e Arutena estavam se despedindo do grupo de Hajime enquanto eles partiam em Ferner e voavam na direção da capital imperial. Volume 6. Capítulo 113, Capital Imperial. Pergunta: que tipo de lugar é a capital do Império Elshir? Poder, força, é a única palavra que você precisa para essa descrição. Se você investigar, irá descobrir que as construções são feitas sem afeição e estão praticamente alinhadas em uma fila. Há muitos reajustes nas estradas da cidade? Há algo delicioso para se provar? Há entradas que levam para becos de forma desordenada com aberturas grandes e pequenas aqui e ali. O clima também, há uma tensão se espalhando em toda parte como se um desastre tivesse acabado de acontecer, até os lojistas que abriam barracas na rua serviam as pessoas sem considerar o conceito de o cliente.
Contudo, o local era sombrio e estagnado, mas nunca chegava a ser demais, o povo vivia com liberdade para fazer qualquer coisa que quisesse fazer. Eles tinham a liberdade para fazer o que quisessem, suas únicas responsabilidades eram com eles mesmos. Esta era a crença dos cidadãos da capital imperial. O Império Elcher era uma nova nação que um grupo de mercenários, durante uma grande guerra, estabeleceu. Uma nação militar cuja força resolvia tudo. Muitos dos cidadãos do Império não desconheciam batalhas, ao ponto em que isso era quase uma doença. Havia uma enorme arena com tamanho descomunal, do tipo onde havia eventos sendo realizados várias vezes ao longo do ano. Oi, você! Doga! Gupei! Esse foi Hajime, que entrava no capital imperial. Naturalmente, o sinergista estava cercado por lindas mulheres, então era razoável que este processo se repetisse muitas vezes, ou antes que os homens com inveja terminassem de falar, eles já estavam beijando o chão. Agora mesmo, um homem armado apareceu e foi nocauteado enquanto falava e a força o fez dar um mortal triplo enquanto caía no chão. Contudo, as outras pessoas não pareceram se incomodar com isso. Uma obriga ou deste nível devia ser uma experiência rotineira para eles. Apesar de ter ouvido sobre isso, e o Império é mesmo desagradável, diz o. Sim, eu me sinto da mesma forma. Nesse sentido, foi bom não termos sido invocados para este lugar. Bem, esta é uma nação militar. Longe do poder de fogo estar no mínimo, muitos dos residentes têm experiência de combate. O clima ruim é natural, brigas são comuns aqui. Querer viver é o desejo de todos. Ao que tudo indicava, Xia não gostou da capital imperial. Apesar de Yu estar em silêncio, ela também concordou, afinal, este país não era apreciado pelas mulheres. Especialmente para Xia, as coisas que ela viu partiram seu coração. Xia, não fique olhando demais. Não há como ajudá-los só por ficar os observando. Sim, tem razão. O que Xia viu foram escravos de várias espécies de demi-humanos. Os escravos eram comprados e vendidos ativamente. O Império permitia o uso de escravos, então o negócio era muito próspero. Havia crianças demi-humanas voltando seus olhares para Xia enquanto eram colocadas em jaulas com etiquetas de preço neles, a expressão de Xia obscureceu. Yui apertou a mão dela com apreensão. Hajime acariciou as bochechas da garota com uma consideração estranha. O calor das duas pessoas foi transmitido para sua mão e bochecha, e as orelhas de coelho na cabeça de Xia se moveram com alegria. Eu não posso permitir isso. Apesar de sermos todos seres vivos, os escravos. Kouki, que estava caminhando ao lado de Hajime, apertava seus dentes. Ele parecia a ponto de disparar contra as jaulas se fosse deixado sozinho. A influência da igreja era forte, até o reino Airi tinha uma forte discriminação contra os demi-humanos. A questão de manter essa outra raça como escrava tendia a ser evitada, porque não havia como Kouki e os outros estudantes concordarem com a forma os demi-humanos eram tratados. Dessa forma, poderia haver um choque extra para suas mentes. Entretanto, seria ruim se o herói tentasse ajudar os escravos. Hajime prometeu em seu coração que fingiria não conhecer seu colega se ele fizesse algo como isso. No entanto, ele não teria que se preocupar porque eles tinham uma pessoa confiável por perto, a sábia Shizuku, e estava ali, então não havia o que temer. No momento, Kouki estava ficando animado enquanto recebia uma palestra sobre a situação. Ryutaro, o cérebro de músculo, o incentivava, e Suzu casualmente o segurava. Em certo sentido, eles formavam uma boa equipe. Embora a equipe parecesse ruir em pouco tempo se não fosse pelas mulheres. É verdade, Shizuku não recebeu uma proposta de casamento do imperador? Tem razão, houve isso também. Shizuku franziu o senho assim que se lembrou de algo que não queria. Yui olhou para Shizuku e soltou um "oh". Com um pequeno sorriso debochado. A espadachim franziu ainda mais o rosto. Kouki estava com uma expressão angustiada por perto. Ao que parecia, não apenas a nação, mas também o imperador parecia ser desagradável. A propósito, Nagumo-kun. Para onde exatamente estamos indo? Shizuku,
evitando as mulheres que pareciam querer ouvir os detalhes, redirecionou a conversa para Hajime. Apesar da história sobre confirmar a segurança do pai de Shia ter sido ouvida, um plano concreto ainda não tinha sido explicado. NNNN? Para a Guilda dos Aventureiros primeiro. Se usarmos o rank ouro, muita informação pode ser obtida através de questionamentos. Nagumo-kun realmente acredita que ele foi capturado? Não sei. Se ele foi capturado, é possível que ele tenha se tornado um escravo, também é possível que ele apenas esteja escondido em algum lugar. Os guardas da capital imperial estão em alerta máximo, podemos até chamar isso de anormal. Se estamos em um ponto em que seria impossível sair, entrar seria uma boa escolha. Hajime estava correto, e em um nível que não seria exagero dizer que a situação era excessiva. Um soldado imperial estava destacado não como patrulha do muro externo, mas para sempre manter uma vigilância atenta até o exame físico completo ser feito individualmente no portão de entrada. Até mesmo na cidade, os soldados do Império formavam equipes de no mínimo 3 homens para vigiar não apenas as ruas principais, mas também os becos. Talvez isso fosse devido ao ataque surpresa dos demônios, isso deve ter feito eles ficarem de prontidão com um alto nível de cautela, mesmo que uma ordem não tivesse sido dada. Como a capital imperial estava em tal condição, Paul e sua equipe estavam com problemas com a invasão, e esperavam por uma oportunidade. Os homens coelho que não eram escravos não poderiam apenas entrar na capital imperial, e havia limites para eles fingirem ser escravos de Hajime. Dessa forma, a unidade de reforço que o sinergista levou estava se escondendo em uma zona rochosa remota afastada da capital para não atrair atenção. Na verdade, era estranho pensar que o grupo de Khan foi capaz de invadir o Império. Contudo, Hajime disse, eu não sei. Era quase certo que Khan já tinha sido capturado. Quanto aos homens coelho, eles eram uma raça de demi-humanos excelente em operações furtivas, e Khan continuou a aperfeiçoar isso. Mesmo que entrar e sair fosse severo, ele deveria ser capaz de algo ao enviar uma mensagem para o exterior através de algum método. Se não houvesse sinais, era natural pensar que eles já tinham sido capturados. É claro que o rapaz não pensava que a informação sobre Khan poderia ser obtida na Guilda dos Aventureiros. Entretanto, poderia haver algum evento relacionado ou um rumor. Shia parecia inquieta. Hajime estendeu sua mão e esfregou as bochechas da garota mais uma vez. Apesar de ela gostar de quando suas orelhas eram esfregadas, suas bochechas sendo acariciados também era agradável. Hajime fez uma brincadeira com ela enquanto ria, para tentar diminuir o sentimento de apreensão. Se ele foi capturado, nós só precisamos tomá-lo de volta. Não se preocupe, Shia. Quando a hora chegar, mesmo que tenhamos que transformar a capital imperial em cinzas, vamos levá-lo de volta. NN, conte conosco, Shia. Hajime-san, Yui-san. Não, nós temos mesmo que transformar tudo em cinzas? Apesar de seus olhos não indicarem isso, você está mesmo brincando? Está. Shizuku-san, a capital imperial já está. Você já desistiu. Você já desistiu, Kaori. A piada de Hajime não foi realmente uma piada. Apesar de Shizuku retorquir enquanto sua bochecha se apertava, ela começou a entrar em pânico porque Kaori parecia estar triste enquanto sacudia sua cabeça. Na verdade, isso parecia muito uma brincadeira, porque, com certeza, Hajime não poderia destruir um país inteiro, poderia? Enquanto o sinergista caminhava pela rua principal na direção da Guilda dos Aventureiros brincando sobre a piada, que não verdade era séria, o estado da cidade começou a mudar. Vários prédios desmoronaram e havia destroços espalhados em toda parte. Pelo caminho, de acordo com o que eles ouviram, a fera mágica sendo usada no Coliseu para um duelo, subitamente sofreu mutação e se tornou forte e enorme, algo que nunca tinha sido visto antes, e ela ficou descontrolada. De repente, o enorme monstro apareceu no centro da cidade, e ele parecia ter 30 metros de comprimento, e o Império reagiu na sequência para confrontá-lo. Enfim, a raça dos demônios pareceu tirar proveito e se aproximou do Imperador com rapidez. Enquanto lidava com a fera mágica ao ir para a vanguarda em pessoa, o Imperador foi capaz de repelir os demônios e o preço foi enorme, bastava olhar para o estado da cidade. Tudo começou no Coliseu, o que explicava a forma como ele desmoronou,
Com a cena lastimável, muitos escravos demi-humanos estavam descalços e removiam os destroços em grandes números. Com o colapso, do outro lado havia sentinelas vigiando o local, ou apesar de eles precisarem chegar na guilda dos aventureiros, devido à cena, o grupo ficou observando. Isso os lembrou de como as pirâmides foram construídas no Antigo Egito, pessoas tendo que carregar destroços com uma expressão sombria enquanto eram monitoradas e abusados por vários soldados imperiais armados, o que dava uma definição para a palavra miséria. Os efeitos colaterais do dano na capital imperial pareciam ter mais influência nos demi-humanos do que nos humanos. Mesmo que essa raça fosse conhecida por seus poderes físicos, se algum deles sofresse com excesso de trabalho, ele definitivamente cairia, e assim, algum soldado apareceria e o espancaria até ele se levantar. Se muitos não se levantassem mais, o Império iria apenas atacar o mar de árvores para aumentar o suprimento de escravos porque eles não consideravam os demi-humanos como pessoas. Ou, para o senso de valores de que a força reinava suprema e única, os fracos ou eram excluídos. O propósito para Arutena ser transportada para outra cidade também era para substituir outros escravos. Então, um garoto com cerca de 10 anos com orelhas e rabo de cão tropeçou em alguns destroços e caiu ruidosamente, todos os destroços contidos em seu carrinho também caíram. O garoto com orelhas de cão estava agachado enquanto resistia à dor em seu pé, o soldado do Império de Vigia estava com um olhar perigoso, ele começou a se aproximar com um porrete na mão. Era óbvio o que ele planejava fazer. E o aliado da justiça não poderia ficar em silêncio vendo o que estava a ponto de acontecer diante dele. Oi! Pare! Kouki tentou correr enquanto soltava um grito para deter o soldado imperial. Contudo, ele foi impedido pelo evento que aconteceu no momento seguinte. Pachu-u! Ao mesmo tempo em que o som sutil foi ouvido pelo ar, o soldado caiu como um tijolo e mergulhou dentro dos destroços. Gosha! Um som indescritivelmente miserável foi ouvido, o soldado do Império que estava se aproximando do garoto com orelhas de cão não se moveu 1 centímetro. Aparentemente, ele desmaiou. Depois disso, os colegas do soldado vieram correndo com pressa, após verem a condição do colega, eles sacudiram suas cabeças com expressões impressionadas e o carregaram para algum lugar, deixando para trás o garoto com orelhas de cão. O garoto só olhou com uma expressão de surpresa por um tempo por não entender o que tinha acabado de acontecer, ele então logo recuperou todos os destroços caídos e voltou a seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Kouki, que estava começando a correr, ficou aturdido e perplexo. Assim, a voz de Hajime soou. Apesar de não me importar se você se meter em algo problemático, pelo menos evite nos envolver em seus problemas. O que acabou de acontecer foi obra de Nagumo-kun. Hajime encolheu seus ombros com a pergunta de Kouki. Na realidade, o soldado imperial tropeçou e caiu por causa da agulha que foi disparada do braço artificial do garoto. Mesmo sendo ajudado por seu colega, Kouki franzia o senho com a palavra problemático. Pelo visto, isso parecia ter ativado o modo justiça do herói. O que é problemático? É ruim querer ajudar? Até você me ajudou. No mínimo, te impedir de chamar atenção foi a escolha correta. Se você avançasse e o impedisse, mais soldados do Império apareceriam e tudo terminaria em um tumulto. Nós viemos aqui para procurar por uma pessoa. Não para causar mais comoção. Você poderia não criar uma agitação desnecessária? Se você vai criar uma, pelo menos faça isso longe de nós, assim, isso não será um transtorno. Após o sinergista dar uma resposta indiferente enquanto balançava sua mão, Kouki se irritou e colocou a missão deles de encontrar o pai de Xia no canto de sua mente, o herói começou a apelar para o senso de valores e sua ética e justiça. Você, enquanto vê esses demi-humanos, você pensa neles como se não fossem nada. Veja, agora mesmo, neste momento, eles estão sofrendo. Aya, Heigashi, faça algo depressa com este idiota que perdeu de vista o nosso objetivo. Estou deixando isso aos seus cuidados. No passado, Hajime ajudou Miu. Mesmo assim, se uma criança qualquer sofresse diante da presença dele, ele não sentiria nada. Seja um adulto e faça algo você mesmo, pense no que você deseja. Contudo,
mesmo após o propósito original ser dito, ele não poderia trabalhar na emancipação dos escravos. Dessa forma, ele deixou os problemas com Yaegashi, porque seria perturbador lidar com Kouki. Shizuku suspirou profundamente e, mais se antecipando a ela, o herói ergueu sua voz com raiva. Ao que tudo indicava, ele parecia não gostar que Hajime confiasse a Shizuku este incidente. Shizuku não tem nada a ver com isto. Neste momento, eu estou falando com você. Você valoriza Shia, então por que está abandonando esses demi-humanos? Assim que a voz de Kouki ficou mais alta, pessoas ao redor deles começaram a prestar atenção. Alguns dos soldados imperiais e vigias começaram a lançar olhares frequentes a Hajime. Como o sinergista era um forasteiro e estava procurando por Khan, que era no momento inimigo do Império, ele não queria incitar nenhum problema desnecessário com as autoridades. Dessa forma, ele girou seus olhos abruptamente na direção de Kouki. Amanogava. Eu vou dizer isso mais uma vez para você, que parece ter uma péssima memória. Tudo bem. Eu não quero ouvir suas reclamações repetitivas, e eu não planejo ter um debate sobre ética ou senso de justiça. Eu não te reconheço como um companheiro, então não pretendo me dar bem com você. Afinal, você pediu a permissão e nos acompanhou. Assim, não saia correndo sozinho, isso é desagradável. Se você quer causar muita agitação e eu devo esmagar seus braços e pernas e te enviar de volta ao reino? KH. Eu disse isso há pouco, mas eu também não pretendo interferir com você. Dessa forma, enquanto você ainda estiver por perto, não faça nada que vai nos causar problemas. Viemos aqui procurar por Khan. Não há tempo para nos distrairmos com outras coisas. Ishia é mais importante do que esses outros demi-humanos para mim. Hajime afastou seu olhar de Kouki, como se estivesse desinteressado. Escravidão era completamente natural neste mundo. Embora eles com certeza recebessem um tratamento cruel, seria ruim ajudar um demi-humano que foi escravizado. Porque isso contaria como roubar a opóssio de outra pessoa. Entretanto, devia ser necessário pensar sobre isso no futuro. A determinação para lutar contra o Império era em si um plano para criar um método de abolir a escravidão de demi-humanos. Do jeito que as coisas estavam, mesmo que os estudantes ajudassem os escravos à força, havia o risco de retaliação e os demi-humanos seriam capturados e tratados de forma mais cruel do que antes. Ele finalmente entendeu, se não. Kouki encarou as costas de Hajime e não se moveu. Ainda sendo incitado por Shizuku e os outros, ele enfim deixou isso para trás com relutância. Kouki, apesar de receber permissão para acompanhar Hajime, se o que o sinergista disse sobre os deuses fosse verdade e outros adversários tão fortes quanto Nointo fossem aparecer com mais frequência, o herói teria que obedecer, porque seria muito difícil obter poder de outra forma. Para ser capaz de obter a magia da Era dos Deuses, obedecer Hajime era certamente a melhor escolha. Portanto, ele reprimiu os sentimentos negativos em seu peito e ficou em silêncio. Com a atmosfera delicada, apenas para o grupo de Kouki, eles chegaram na guilda dos aventureiros. Havia mesas colocadas em um enorme espaço para diversas atividades e 2 balcões. Um balcão para a recepcionista, que era uma mulher, realizar suas atividades, enquanto o outro era um bar. Havia pessoas bebendo, mesmo sendo de dia, e aqui e ali, se não houvesse, Hajime pensava em fazer uma reclamação. Quando o garoto entrou, devido aos seus encontros rotineiros, ele entendeu na hora. Resumindo, olhares vulgares foram colocados em Yu e as outras garotas. Assim, enquanto se movia para o balcão, Hajime usou a pressão assim que adentrou o prédio. Como esperado de uma nação militar, mesmo que estivessem bebendo, não houve ninguém que desmaiasse, eles começaram a expor cautela e ficaram sóbrios em um instante. Quanto à recepcionista no balcão, não havia brilho nela como acontecia nas outras cidades. Ela apenas olhou Hajime com desprezo e uma expressão sem qualquer motivação. O rapaz sentiu que deveria declarar seu objetivo depressa. Eu quero informação. Nos últimos dias, houve algum demi-humano que causou uma comoção aqui na capital imperial? Com a pergunta de Hajime, a recepcionista o deu um olhar de suspeita. Isto se devia ao conteúdo da pergunta ser tão estranho.
Você só teria que ir para a Associação de Escravos na Guilda dos Mercadores se quisesse informação sobre um escravo. Mesmo assim, escravos não poderiam causar uma comoção na capital imperial. Era porque o colar de escravo selava a maioria da resistência. E a pergunta de Hajime não mudava esse fato. O que ele estava perguntando era algo impossível na capital imperial, a menos que eles não fossem escravos. O resultado, a recepcionista apontou para o balcão do bar. Não era possível dizer que essa era a atitude regular ou a pergunta era apenas complicada demais para ela lidar. Tal informação pode ser obtida ali. Assim que o sinergista olhou para o balcão, ele viu a figura de um homem que passou da meia-idade polindo copos. Aparentemente, o bar também era considerado um local para a coleta de informação. A recepcionista voltou a fazer o que estava fazendo, como se declarasse que seu trabalho estava feito. Hajime encolheu seus ombros e caminhou na direção do balcão do bar. Havia olhares perigosos aparecendo nos aventureiros. Kouki e Ryutaro também reagiram e encararam de volta. Suzu parecia ser fraca nessas situações e encolheu atrás de Shizuku. Segurando a bainha das roupas da espadachim, a garota pareceu fofa por um momento. Hajime foi até o balcão e fez a mesma pergunta para o barman. Contudo, a outra pessoa apenas continuou polindo os copos enquanto o ignorava. Os olhos de Hajime se apertaram. Então, isto é um bar, não um lugar para crianças ficarem brincando. Eu não planejo perder tempo com pessoas que não podem beber. Se mandem. Ele parecia estar procurando por um especialista em bebidas. Então ele receberia um especialista em bebidas. A tensão de Hajime começou a aumentar. O homem ainda continuou polindo os copos para fazê-los brilhar, mas ele valorizava sua reputação. Se você aparecesse diante dele e a bebida fosse consumida em grandes quantidades, ele definitivamente ficaria encantado. Hajime colocou dinheiro no balcão com um rosto inexpressivo enquanto, em segredo, ficava feliz por poder experimentar a sensação de um herói de um jogo de fantasia. Da escuridão no canto de sua mente, um mini Hajime perguntou e me chamou. Espiando a cena. Tem razão. Mestre, eu quero a bebida mais forte com a pior qualidade disponível neste estabelecimento. Se você vomitar, eu irei te chutar para fora daqui. O barman, no momento que Hajime fez seu pedido, relutantemente pegou uma garrafa da prateleira atrás dele e suas sobrancelhas se contorceram enquanto a colocava no balcão. Aventureiros estavam encarando Hajime porque sentiram que ele não era apenas uma criança, eles entendiam isso devido à pressão que ele liberava. O sinergista pegou a garrafa e a cortou com as pontas dos dedos. A ação em si foi fluida e as pessoas que entenderam a cena prenderam o fôlego. Até os olhos do barman se arregalaram um pouco. Um forte cheiro de álcool escapou da garrafa assim que ela foi aberta. Shi e Kaori, que estavam ao lado do rapaz, cobriram seus narizes devido às emanações. Kouki e os outros também se afastaram enquanto gemiam. Rei, Nagumo-kun? Você tem mesmo que beber isso? Você não deveria parar? Sim, isso mesmo. Você com certeza vai vomitar. Suzu já está quase vomitando. Em primeiro lugar, Hajime, vamos escolher uma bebida melhor se você tem mesmo que fazer isso. É como Kaori disse Hajime. Por que você pediu essa de propósito? Shizuku e os outros transmitiram suas queixas sem restrição. Yui, ao lado do garoto, puxou a bainha das roupas dele enquanto franzia o senho com o cheiro da bebida. Não, é falta educação não saborear uma bebida que foi aberta. Vocês estão menosprezando a bebida? Hajime respondeu a preocupações dos outros. Um leve sorriso apareceu na boca do barman com a piada. O sinergista pensou, eu fiz ele sorrir. Não devia haver muitos aventureiros que respeitavam o sabor da bebida com frequência. Ah! Kaori e o resto do grupo soltaram uma voz preocupada enquanto Hajime bebia o líquido com cheiro horrível. Ao invés de colocar em um copo, o garoto bebeu direto da garrafa. A mente de Hajime parecia calma, mas lá no fundo, viu, eu aguento beber, eu definitivamente superei suas expectativas. Enquanto o mini Hajime comemora em sua mente, o braço esquerdo do rapaz começou a formigar. Apenas o som de glubo, glubo foi ouvido ecoando dentro do estabelecimento da garganta do sinergista. E,
Em pouco tempo, a garrafa inteira foi consumida de uma vez. Uma garrafa vazia foi segurada pela mão de Hajime. Quando ele a colocou no balcão, o barman o olhou enquanto um sorriso aparecia em seus lábios. Os olhos do estudante diziam: "Dá alguma reclamação?" para o barman. "Entendi, entendi. Você com certeza é um cliente." O barman ergueu as duas mãos e mostrou seu desejo de rendição com um sorriso sem graça. Foi muito agridoce. O ato de ser um mestre para conseguir informação de Hajime foi concluído. Com isso, ele estava contente com o resultado. A bebida que Hajime consumiu tinha 95% de teor alcoólico. Isso ainda podia ser chamado de bebida, o nível de sua qualidade também era o pior possível. A sensação era a mesma de beber álcool puro. Eles precisavam provar que não eram apenas crianças para fazer o barman ter uma opinião diferente deles. A propósito, Hajime tinha uma disposição em que nunca ficaria bêbado, não importava o quanto ele bebesse. O motivo era a resistência a veneno. Originalmente, o caminho das bebidas foi incutido nele por seu pai, ainda no Japão, apesar de ser uma de suas melhores memórias, se tornou impossível para o garoto ficar completamente bêbado devido à sua habilidade. Assim, Hajime se arrependia um pouco. Então, há alguma informação sobre a minha pergunta de antes? É claro que eu pagarei um valor adequado por isso. Não, eu não ligo que o valor seja o mesmo da bebida de antes. Você quer ouvir sobre os Aulia, correto? Parece que há alguma informação. Me dê os detalhes. Pelo visto, o barman de fato tinha informações sobre o assunto. Parecia que uma enorme prisão aconteceu alguns dias atrás. Nesse momento, houve um grupo de homens-coelho que tentaram escapar dos soldados do Império usando a força. Entretanto, isso não foi possível e eles logo foram cercados por mais de 100 soldados. Parecia que eles tinham sido levados para o castelo após a captura. Mesmo assim, a capacidade para anular o senso comum dos homens-coelho foi um excelente tópico. Devido à surpresa da situação, havia muita informação se espalhando pela cidade. E aí, o castelo. Quando Hajime viu Shia a seu lado murmurando, ele notou que o rosto dela ficou nublado. Que tipo de tratamento um demi-humano receberia se invadisse a capital imperial e, no mínimo, não poderíamos esperar um futuro brilhante. Contudo, o local para onde eles foram levados deixou o garoto preocupado. Embora também existisse demanda por homens entre as tribos de demi-humanos, um homem de meia-idade como Khan não teria muita procura. Além disso, a existência desses excessivos soldados imperiais mostrava o poder do Império. Seria natural se ele fosse executado na mesma hora ao ser pego. Em outras palavras, o Império viu algum valor em Khan, eles decidiram aproveitar o melhor dele. A possibilidade de o chefe dos Homens-Coelho estar vivo era bem alta. Ainda era cedo demais para abandonar a esperança. Hajime apertou a mão de Shia sob o balcão para tranquilizá-la. Yui fez o mesmo com a outra mão da garota. Os sentimentos dos dois foram transmitidos para Shia. Poder voltou a seus olhos e ela assentiu com a cabeça. O barman olhou para a cor de cabelo da garota coelho, que era rara para demi-humanos. A relação com os homens coelho que foram capturados podia ser imaginada. Hajime subitamente fez uma pergunta inesperada para o barman com um tom suave. Mestre, se eu pagar o preço, sobre o castelo imperial, você me daria alguma informação? Apesar de sua pergunta soar como uma piada e não parece que você está brincando quando olho para sua aparência. Embora Hajime sorrisse, os olhos que olhavam diretamente o barman não estavam contentes. Devido à estranha pressão, até a expressão do barman ficou um pouco rígida. O conteúdo da pergunta também era delicado. Se isso fosse respondido sem habilidade, ele poderia ser acusado de ajudar uma rebelião. Sobretudo, a Guilda dos Aventureiros era uma organização independente, portanto, não havia nenhuma razão para uma rebelião ou contra o Império. Hajime, imaginando a suposição do homem, fez sua pergunta e colocou o barman em um beco sem saída. Entretanto, apesar do barman ser uma pessoa que pertencia à Guilda dos Aventureiros, essa também era sua terra natal. Se descobrissem que ele vendeu informação sobre as fortalezas do castelo, ele não sairia impune. Dessa forma, ele não poderia apenas compartilhar essa informação.
Como Hajime começou a entender o que o homem estava pensando, o garoto começou a aplicar pressão, o que fez com que o outro hesitasse ainda mais. Assim, o barman finalmente decidiu dizer ao garoto sobre alguém que conhecia a informação de sua pergunta. Há um homem com o nome de Nedeiru na 4ª unidade do grupo de patrulha. Ele é um ex-carcereiro. Nedeiru. Muito bem, eu vou visitá-lo. Estamos em dívida com você, mestre. Como Hajime não achava que esse barman contaria informação sobre o Castelo Imperial para ele, a melhor alternativa seria contar a ele sobre outra pessoa que compartilharia essa informação. O sinergista deixou a guilda dos aventureiros e caminhou pela rua principal. Enquanto isso, Shio perguntou sobre a conversa que aconteceu há pouco. Hajime-san. Essa pessoa que é ex-carcereiro de sua conversa anterior, por acaso. Para ouvirmos sobre os detalhes do local, eu pretendo invadir esta noite. Muito bem, Yu e eu vamos partir e coletar informação, vocês podem ir comer alguma coisa em um local apropriado. Vamos voltar em 2 ou 3 horas. O rosto de Shia mudou para desconfiança após escutar as instruções de Hajime. Por que só vocês dois? Certamente, você não está apenas tentando conseguir algum tempo sozinho com Yui. Sempre. Que? Então é isso, Hajime-san? Não, isso não é bom. Mas o que você está pensando nesta situação? É sempre e apenas Yui. Rei, mestre. Esta pode participar da batalha também? Não há como isso acontecer. Como nós vamos fazer isso com essa quantidade de pessoas? Eu não sou uma pessoa que não pode reconhecer a situação. Com a suspeita de Shia e Kaori, que reagiram sensivelmente a isso, e Tio, que exigiu uma homenagem, Hajime inconscientemente fez uma objeção. A manga do garoto foi puxada. Era Yui com as bochechas coradas olhando para Hajime. Vamos fazer isso do lado de fora? Não, porque não vamos fazer nada. Então vamos fazer dentro de algum lugar? Não, o problema não é onde vamos fazer. Por favor, só esqueça disso. Entendido. Vou me preparar para a Batalha da Noite. A Batalha da Noite que você está falando é a invasão ao Castelo Imperial, não é? É isso que você quis dizer, não é? A piada de Yui foi clara, quer dizer, isso devia ser uma piada. Embora seus olhos tivessem a sagacidade que lembrava um lobo selvagem pronto para atacar sua presa com uma atmosfera provocante. Por outro lado, Shizuku, que estava observando a conversa do grupo de Hajime, ficou muito confusa. Que maturidade! Essa devia ser uma conversa entre colegas de classe, mas se tornou uma conversa adulta. O que faremos, Shizuku? No fim das contas, o que eu posso fazer? Mesmo assim, Kaori? O que eu deveria fazer? Eu deveria estar ajudando minha melhor amiga? Ou deveria apenas repreendê-los enquanto ainda não é tarde demais? Eu não entendo. O nível da conversa é alto demais para mim. Com Suzu, que estava corando e se escondendo atrás de Shizuku enquanto se contorcia para manter sua libido sob controle, e Shizuku murmurando algo, Hajime retorquiu. O herói estava corando um pouco e o cérebro de músculo, junto com os transeuntes, B, C até o Z, foram afetados pelo ar provocante de Yui. Vocês podem parar com isso agora, e a razão para sermos apenas Yui e eu é porque Nedeiru pode não ser obediente, assim, uma conversa educada pode ser necessária, Yui, que está acostumada com a magia de regeneração será útil. Até eu posso usar magia de regeneração. Kaori, você deve deixar isto para Yui desta vez. Shizuku-san. Nedeiru era um soldado do Império, ele poderia não ser tão obediente para entregar a informação sobre o Castelo Imperial. Em outras palavras, força seria usada junto ao questionamento. E a magia de regeneração seria útil para usar a força corretamente, isso seria severo demais para Kaori. Shizuku, que imaginou as intenções de Hajime, acalmou sua amiga. A curandeira também imaginou o plano do sinergista, ainda assim, a aluna queria estar com ele, ela também queria ajudar Shia, mas como a garota entendia que o soldado não entregaria a informação a menos que força fosse usada, ela se retirou com relutância.
Todas consentiram e enquanto Hajime e Yui começavam a desaparecer na multidão, Shia gritou. Hajime-san. Yui-san. É que... Ela não parecia saber que palavras usar. Um sorriso preocupado apareceu no rosto de Hajime quando ele viu que Shia estava lutando para encontrar as palavras certas. Com certeza, era a mesma atmosfera séria que ela tinha nos calabouços. No fim, Shia disse as palavras com um sorriso e um leve constrangimento. Mantenham a safadeza em um nível moderado. Está arruinado. Esta maldita coelha. Após Hajime gritar de volta, ele agarrou a mão de Yui e desapareceu dentro da multidão. Várias horas depois, eles voltaram para onde Shia e o resto do grupo estavam. Yui estava estranhamente brilhante e Hajime estava esgotado. O que exatamente eles descobriram? É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.